Oi, gente querida, que honra, que prazer estar com vocês mais uma vez. E hoje eu tenho a alegria de estar recebendo dois amigos, dois pastores jovens, cheios de unção, pastores Arthur e Thalita Pereira, lá de Paulista, da Grande Recife, da Igreja do Amor. É uma igreja linda, uma igreja que está explodindo. E dentro dessa série que a gente está fazendo, entrevistando pastores da nova geração, é uma honra ter vocês aqui, viu? Que seja uma bênção esse momento que a gente vai ter aqui. Bom, queridos, eu queria começar falando com vocês quais são os desafios que vocês, como pastores jovens, têm para conseguir conquistar o coração dessa geração, que é uma geração tão volátil, né? Hoje você tem a internet, que é uma coisa sensacional, mas é volátil, né? Porque, afinal de contas, você tem muita gente pastoreando essa turma, né? Quando eu comecei, eu era pastor das minhas ovelhas. Hoje a gente não é mais pastor das nossas ovelhas, porque tem um monte de gente. Vocês entram na minha igreja, quando eu levei a Thalita lá, eu fiquei impactado. Tanto de gente que já conhecia, eu nem conhecia. Olha aí, tá vendo? Revelações. Então, bom, sejam bem-vindos, alegria tê-los aqui. O que vocês me falam disso? Fiquem à vontade, quem quiser falar. Ladies first. Ladies first. Eu acho que o maior desafio dessa nova geração, né, de ganhá-los para Jesus e de pastoreá-los, é que nós estamos vivendo um tempo em que eles têm muitas opções, eles estão, né, com acessibilidade a coisas que a gente não tinha antigamente. Hoje em dia, eles têm uma gama de coisas para fazer, então trazer o jovem para a igreja, ele vai pensar duas vezes: eu vou pro cinema, eu vou pra praia, eu vou pra sair com os amigos, eu vou pra a balada. Eles têm muitas coisas, né, acessíveis a eles, e antigamente não, antigamente as pessoas tinham poucas coisas acessíveis. Então ela ia pra igreja, ela aceitava numa boa aquele convite, mas hoje não, por ter uma infinidade, até a própria tecnologia de atividades, ganhar o jovem para Jesus e atrair ele para a igreja é algo que é realmente um grande desafio. Então a gente tem que fazer da melhor forma, a gente tem que ser atraente. Eu sempre falo que o evangelho nunca muda, mas a maneira de apresentar o evangelho, sim. Claro. Né? O evangelho é o mesmo, a palavra é a mesma, a gente não vai negociar nem princípios, nem valores. Mas a maneira de apresentar, a criatividade na hora de apresentar, a estética na hora de apresentar, porque essa nova geração dá valor a isso, dá valor a estética, a criatividade, o movimento da coisa, não pode ser aquela coisa paralisada, enfim. Então acho que esse é o maior desafio, é a gente apresentar o evangelho puro, mas de uma maneira que comunique com essa nova geração, que traga o que eles gostam, para que a gente seja atraente também como o mundo é, mas da melhor maneira possível. Agora, Arthur, a igreja de vocês é uma igreja basicamente de jovens ou tem pessoas mais velhas também? Não, nós temos sim. Nós até iniciamos mais com a juventude, mas a gente sempre teve uma visão de igreja como um grande leque, tendo todas as faixas etárias sendo servidas e bem cuidadas lá. Hoje a gente tem muito jovem, mas tem muita família, idosos, e trabalhamos especificamente com cada faixa etária. Eu acho que no início é porque também, né, pelo fato da gente no ser bem início jovem, a gente era mais jovem, né? Era mais jovem. Agora a gente Quantos anos está a igreja hoje? 17 anos. 17 anos. Que isso? Sim. Começamos Já bem isso? novos. Sim. Eu tava com o quê? Não 20 é anos. uma igreja tão nova. Então. Não. É porque eu acho que as pessoas veem a gente hoje e pensam assim: uau, a Igreja do Amor começou agora. Mas na verdade tem uma história lá atrás. Não, mas hoje você já tem uma multidão. Eu estava vendo no culto que vocês fizeram na passagem, né? 8 mil pessoas lá. Sim. Aquele culto foi linda, muito né? especial, porque o nosso templo hoje, engraçado, porque faz um ano que a gente construiu esse novo templo. Né? Como cabem 2.500 pessoas e a gente tem vários cultos, a gente nunca vê toda a igreja reunida. E ali estava todo mundo. E ali, na virada do ano, no estacionamento do shopping, estava a igreja toda reunida, todo mundo junto. E a gente assusta, né? Com a... mesmo. Assim, na minha época, que eu era jovem, que eu comecei a igreja, eu me lembro que um sonho que eu tinha era ter uma igreja de 300 lugares. Porque
as igrejas que eram grandes, os parâmetros que a gente tinha era isso. Na época era a Igreja Batista do Morumbi, a Igreja de Perdizes, tinha 300, 400 pessoas. Hoje, nós estamos vivendo uma época das mega igrejas. Mega igrejas, Agora, eu queria perguntar para vocês, como é que vocês lidam com esse desafio da gente viver num período de pós-modernidade, onde as verdades não são mais absolutas, onde tudo é relativo. Então, se por um lado as pessoas olham para a igreja com muito mais bons olhos do que na minha época, né? Porque hoje a população de crentes no Brasil já é tão grande que não tem ninguém que não tem alguém na família e tal. Então o preconceito já não é tão grande mais. Mas muita gente vem achando que pode aceitar o evangelho e continuar com todas as outras. Como é que vocês lidam com isso? Porque vocês são jovens mas ao mesmo tempo tem o desafio de serem pastores da Bíblia, né? Da palavra de Deus, para que as pessoas andem no caminho certo. Não, a gente tem a Bíblia como a base realmente daquilo que a gente leva na Igreja do Amor. É até engraçado porque às vezes a gente recebe algumas mensagens, algumas pessoas dizem assim: Igreja do Amor, então pode tudo, como é que é? E eu digo não. A base é a Bíblia, nós zelamos pela Bíblia, somos muito sérios nesse sentido, né, do confronto com a verdade, não passamos a mão no pecado, nós amamos o pecador, mas nós realmente lutamos contra o pecado. Agora, o que não for pecado a gente faz. O que não for pecado, gostei disso. A gente faz. A gente pode até receber críticas, porque é muito comum. Quer dizer, quebra paradigmas. Quebra paradigmas, né? Como Jesus quebrou paradigmas. Dá um exemplo. Por exemplo, na nossa época, a gente pintou a igreja de preto, que é coisa que é tão comum hoje. Então as pessoas começaram a dizer, então, a igreja de góticos. A gente pintou só atrás, no fundo, porque... Isso, para a questão de ter a profundidade. Ter profundidade, esconder fio, cabo. Luzes. E é uma coisa só, realmente simples, mas antigamente isso era algo, né? Hoje ainda tem um certo preconceito. Mas a gente ensina, eu acredito que o que você falou é algo muito sério, que a gente precisa falar sobre isso, né? Nós somos uma igreja pós-moderna, nós alcançamos o perdido, mas nós somos tradicionais em levar princípios. Existe uma linha muito tênue entre ser moderno e ser criativo, mas negociar valores jamais. Eu acho que a melhor maneira de fazermos isso é através do ensino. Então na nossa igreja, a gente tem isso como algo muito firme. Nosso ensino no domingo, no culto da semana, a gente ensina as pessoas, a gente fala a verdade. Porque às vezes nem toda igreja tem o alimento necessário para que a pessoa cresça em maturidade. A gente não está só querendo fazer aquela coisa ser legal e atrair as pessoas. Né? Ou seja, vocês não têm preconceito com a forma. Não, mas o ensino, nós somos tradicionais no ensino. Mas vocês são vamos dizer bíblicos, assim, né? Totalmente. Creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Infelizmente, exato. Hoje, muitas teologias, né, às vezes muitas igrejas novas estão sendo influenciadas, né, por um pouco de liberalismo. Isso pode atrapalhar um pouco, mas a gente é jovem, é nova geração, mas a gente é muito sério nisso. Eu acho que até um desafio na primeira pergunta que o senhor fez, pra gente que é pastor, porque o senhor disse que hoje, com a tecnologia, né, existem muitos pastores. Mas assim, o que facilita pra a gente é que as pessoas da Igreja do Amor, elas sabem aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente passa para elas, né? É um fundamento mesmo, é uma visão. Tem uma liderança. Uma coisa assim que eu percebo no ministério de vocês é que vocês usam muito esse viés da alma. A pregação da Thalita, que eu vejo sempre na internet, fala muito, é tipo uma Joyce Meyer aqui do Brasil, né? Que legal. E o Arthur, quando esteve na nossa igreja, você fez aquele momento de apelo, eu fiquei encantado, sabia? A maneira como você impactou a igreja, a maneira cheia de vida, cheia de unção, cheia de amor mesmo. Aquilo até me levou a pensar, falei, puxa vida, será que isso é uma coisa deles, do temperamento, da característica, ou já tem a ver com a visão desse chamado da Igreja do Amor? Eu ia perguntar de onde veio isso.
Pode ser um pouco pouco de de- cada é. coisa, mas eu acho que é bem o perfil, né? mas Arthur tem um perfil muito evangelístico. Nossa, Ele é eu fiquei alguém- encantado. Eu falei, acho que eu quero imitar, mas não consigo. O pastor Paulo Mazzoni falou a mesma coisa. E Arthur tem esse perfil muito evangelístico, ele é alguém muito apaixonado. Quase que eu me converti ali. Dá vontade. Ele é muito apaixonado por vidas perdidas. Eu acredito que esse é o maior chamado dele. Ele se preocupa muito em ganhar o perdido. Essa é a paixão dele. Então, quando ele faz o apelo, eu falo, ó, você não prega nada, mas se ele faz o apelo, eu não entendo isso, vem uma multidão. Então, se eu estiver pregando, eu nunca fiquei faço o apelo. encantado. Quem faz o apelo Confesso. é ele. Porque eu acho que ele é tão apaixonado por aquilo ali, por ver pessoas se entregando a Jesus, que tem resultado, né? Eu acho que é também muito do perfil. E o meu, eu acredito que foi uma coisa natural, que também foi brotando de mim, assim, uma palavra de encorajamento. E eu gosto muito de pregar, assim, uma vida cristã prática. Eu gosto de ensinar a palavra e o evangelho de maneira simples, porque o evangelho é simples. Então, e eu gosto de ensinar no dia a dia. Eu quero que a pessoa saia do domingo no culto e ela, ok, vou fazer o que agora com essa palavra durante a semana? Eu consigo aplicar. Então, eu acho que é isso. Aí a gente se mistura e dá essa salada de fruta boa. O mais lindo de tudo é que eu acredito que faz parte, sim, desse temperamento, mas também da visão que a gente vive. Por Como quê? nasceu o nome da igreja? Igreja do Amor. Foi a própria comunidade que colocou o nome. Porque inicialmente, por incrível que pareça, Nós né, éramos terceira Terceira Batista. Igreja Batista em Maranguapium Paulista, que é o nome da cidade. Só que o nome era muito grande, Muito né? grande. E atrapalhava a gente, porque a gente queria fazer um Isso. site, a gente queria fazer Terceira Igreja Batista em Maranguapium, era muito grande. É. E também muitas pessoas deixavam de ir pra igreja porque achavam que era muito tradicional. Tal. Não ia. E aí o que foi que aconteceu? Deus começou a colocar isso no nosso coração, de mudar o nome. E aí a gente começou a orar e dizer, mas que nome? Aí foi quando Deus mesmo começou a nos mostrar a visão que as pessoas tinham da nossa igreja. Nos chamavam de Igrejinha Batista do Amor. Igrejinha porque era pequenininha, né, bem pequena. Quando E as o pessoas povo é diziam, você vai muito pra onde? Elas diziam, vou ali pra aquela igrejinha do amor. É, Já era cultural das pessoas. o pessoal é E aí muito quando a gente amoroso. disse, e agora vai mudar qual nome? Aí um irmão da igreja disse assim, pastor, todo mundo já chama a gente de Igreja do Amor. Por que a gente não bota o nome que todo mundo chama? E aí foi que a gente mudou só o nome fantasia. E eu acho que quando existe essa identidade, você começa a viver uma outra realidade. Foi o que aconteceu com a gente. Eu acho que quando houve essa transição, foi quando Deus começou a fazer algo maior. E aí é que eu digo que faz parte também dessa visão, porque a gente não está lá nesses dias, mas na Igreja do Amor, as pessoas não deixam de ir para a igreja. E outra coisa, a gente vive há 6, 7 anos uma realidade de em todos os dias de culto tem alguém sendo salvo. Não é porque eu estou fazendo um apelo, não. Qualquer pastor, graças a Deus. Esse é um uma tempo que nós graça estamos Porque vivendo. essa é a paixão da igreja também, né? Este É o que ano move. não teve nenhum culto que não tivesse tido salvação. Glória a Deus. Inclusive nas células. Uau. Eu abri uma É. célula lindo. e no começo desse ano nós já estamos com umas 80 pessoas. Uau. Eu tive mais de 50 conversões. Não, eu Na minha acredito célula. que a gente vive o tempo da grande Grande colheita. colheita, sim. Isso não é algo de uma igreja, da igreja do Senhor espalhada É. no mundo. Deus está fazendo algo sobrenatural, muitas vidas sendo alcançadas. E o mais importante que eu acho é, não só sendo alcançadas no sentido de você ganhar. A nossa maior preocupação lá é cuidar bem de todo mundo. Esses dias mesmo eu estava, eu acho que foi ontem, eu estava falando com uma pessoa, pelo story e pelo direct, e ela dizendo assim, eu queria entregar minha vida a Jesus agora. Eu disse, vai entregar agora, meu filho. Entregou a vida a Jesus e eu já disse, me dá teu telefone, me dá teu nome completo, me dá o teu endereço, porque aí eu já indiquei ele para uma célula lá da nossa Vocês não igreja. ligam não, porque A minha bebê chorou. tem uma bebê Gente, pequenininha, tá? isso é ao Isso vivo. é a sonoplastice, é Isso ao é. vivo, não tem corte Acontece não. assim. Não, alguém mas passa Ela aí, saiu. dormia no traz quarto, assim, no quarto é. da Martina. Bora lá. Mas é isso aí. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que sempre me traz curiosidade, quando eu era jovem, que eu comecei, eu recebi muito preconceito. Na minha época, por exemplo, eu estudava no Palavra da Vida, eles me deixaram de banco porque eu tocava música com balanço e coisa e tal. Então não podia ter baterias, tinha um monte de coisa que a gente não podia
E o jovem tinha muito preconceito por parte dos mais velhos. Vocês enfrentam isso hoje ou vocês acham que o mundo muito mudou? pouco, né? Eu acredito que esse padrão muito religioso Pronto. já foi bem quebrado. Não, nós não enfrentamos isso, claro, dentro da nossa igreja não. Mas assim, infelizmente, né, na época de Jesus, quem criticava, infelizmente, eram fariseus, eram saduceus, eram escribas, eram pessoas que de certa forma eram crentes, estavam envolvidas ali com... Se sentiam aviltadas pela mudança do estilo, né? Uma hora ou outra, algumas pessoas falam, mas assim, não são da nossa igreja, são de uma igreja mais tradicional. Mas a gente aprendeu uma coisa. A gente não dá resposta, a gente ama, porque por incrível que pareça, sempre acontece isso. Aqueles que falam são aqueles que vão nos imitar lá na frente. Por isso que a gente sempre fala, a gente nem se ofende nem se defende. É isso aí. Deixa que Deus defenda aí. A gente tem que entender que a nossa vida é processual, ela não cíclica, para, é o mundo cíclica. O mundo, ó. Um fenômeno que eu também tenho percebido, isso falando de igrejas, é que as igrejas pequenas, elas estão sendo esvaziadas pelas igrejas grandes. Por exemplo, na minha igreja, tem muita gente que vai para a minha igreja e claro que eu recebo todo mundo com amor. Mas hoje a internet, ela dá o acesso para você ver pregadores de bom nível, de ver um bom grupo de louvor, de ter uma estrutura. Então, muitos pastores que têm um preparo inferior, talvez que não tenham nem a estrutura do lugar e tampouco a didática, o conteúdo, acabam perdendo. Vocês recebem muitas pessoas de outras igrejas. Se recebem, o que vocês fazem com essas pessoas que vêm de outras igrejas e qual é a ênfase que vocês dão para ganhar pessoas totalmente sem Jesus? E me fala um pouco sobre isso. Primeiro, a maior parte das pessoas que a gente tem na igreja que se convertem são realmente pessoas que nunca não eram de igreja. Porque o nosso foco da igreja é bem evangelístico através das células. Então, na célula tem até uma regrinha da nossa célula. Nós não convidamos pessoas cristãs que já têm igreja. Então, a gente não convida, não participa da nossa célula. A nossa célula só pode participar. Por exemplo, eu tenho uma célula na minha casa. Uma vez eu fiz stories da minha célula. Olha, se você mora aqui e tal. Aí veio uma moça. Ai, pastor, eu quero participar da sua célula e tal. Aí eu comecei a perguntar. Olha, você conhece Jesus já? Ela, já, eu sou da igreja tal. Aí eu falei, olha, eu queria muito te receber. Mas você pode participar de uma célula na sua igreja. Aqui nós recebemos pessoas que não conhecem Jesus ainda, por uma questão de ética. Então, o nosso trabalho evangelístico na célula é para alcançar o perdido. Agora, obviamente, que acontece. Não é vigente de outra igreja. Vem. A direção que a gente sempre dá para essas pessoas é a seguinte. Motivação. Ver primeiro a motivação do coração, porque às vezes a pessoa tá acompanhando a gente pela internet, uau, igreja do amor, gosta, papapá, e acaba querendo ir por causa disso. Então, primeiro, ore a Deus, qual é a motivação, e se realmente você estiver vindo, vai falar com o seu pastor. Vai explicar ele direitinho. Tem a ética, né? Ética pastoral, a gente procura, graças a Deus, ter um porque relacionamento ninguém é bom com dono, todo né? mundo. Agora, isso aí é uma coisa que a gente que é pastor tem que aprender. Agora, tem gente que fica com raiva, tem gente que não pode, né? Agora, na nossa igreja, pensando nisso, sobre essas igrejas pequenas, porque eu acredito que às vezes as igrejas pequenas não cresceram, talvez porque não tiveram uma ajuda, um apoio. Por exemplo, a nossa igreja é grande, primeiro é a graça, é o favor de Deus, é a misericórdia. Mas como a gente é de um perfil que busca, que a gente quer aprender, a gente estuda, a gente olha outras igrejas, a gente aprende, se inspira. Vamos fazer assim, essa série de mensagens vai ter isso. Então, a gente está em constante crescimento. Então, isso ajuda a igreja a crescer também. Como tudo na vida, como né? tudo na vida. Se você tiver um negócio, se esse negócio não se reciclar, ele fecha. Mas algumas igrejas pequenas, elas não crescem por causa disso. Elas ficam paradas no tempo, no espaço, não tem visão. Elas não avançam, não mudam, não faz o que é necessário ser feito. Então, na nossa igreja, no mês de outubro, a gente comemora o aniversário da nossa igreja. E a gente sempre tem uma série de mensagens sobre a igreja durante o mês de outubro. Nossa igreja também é de outubro. E aí, que legal. E aí, a gente tem esse ano que passou, a gente fez um projeto super legal que chama Inside, por dentro da Igreja do Amor.
E a gente faz um treinamento de 2 dias, o dia inteiro, só para pastores e líderes de igrejas pequenas, para mostrar tudo que a gente fez de legal e que nos ajudou a crescer, e tudo que a gente fez e errou, e que ele não precisa errar. Então a gente mostra tudo o que acontece na igreja, todos os ministérios, como a gente trabalha com célula, administrativo, funcionário, estrutura, tudo que a gente faz para capacitar pastores de igrejas menores a crescerem também e mudarem também. Então isso eu acho que é uma tarefa que cada igreja grande deve tomar para si, né? Eu cresci, eu cheguei nesse nível, graças a Deus. Eu quero ajudar outras igrejas pequenas a também crescerem, porque eu acredito que todas são capazes. Então a gente tá se esforçando para dar ferramenta para as igrejas pequenas. Claro que umas vão crescer porque tem essa vontade e outras não. No caso da Igreja do Amor, a teologia ela é mais, vamos dizer assim, tradicional, mais voltada, por exemplo, à visão batista, ou ela tem um lado mais neopentecostal, crê nos dons? Não cremos nos dons. Vocês creem nos dons? Vocês entendem que isso é necessário para o crescimento da igreja? Sim, e com muita maturidade e equilíbrio. Claro, é isso aí. Sem que vira bagunça. Vira. Nossa igreja é bem assim, nós cremos nos dons da manifestação do Espírito e tal, mas nós somos muito organizados. O padrão de culto tem o tempo. Claro, pode mover se o Espírito Santo quiser, a gente está aberto. Mas... A gente é organizado, como Tata disse, né? Realmente tudo é bem cronometrado. Mas a gente sabe que o Espírito Santo de Deus tem liberdade. Tem cultos lá que, na hora do louvor, tá acabando o louvor, o Espírito Santo de Deus diz assim, faz um apelo. Sem pregação nenhuma. De repente faz apelo, as vidas são salvas e tal. Então, mas a gente eu tô fogão. Eu tô perguntando isso pelo seguinte, eu tava um dia desse eu estava ouvindo uma pregação do pastor, e o pastor fez o seguinte comentário. O nome da pregação era Como nós podemos nos tornar irresistíveis. Talvez fruto de um livro que tem, né? E aí, a pregação dele foi uma boa palavra, mas ele disse o seguinte, que a igreja se torna resistível quando ela ama. Isso é parte da verdade. Porque o amor é a essência de quem nós somos como cristãos. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Mas quando você olha para a igreja de Atos, foi o poder de Deus que quebrou os paradigmas, que fez as pessoas se converterem. Então eu saí dali com a sensação de que faltava visão, porque eles falaram de amor, mas não falaram da importância de uma busca do poder. Não dá para resumir Não dá, não. Único dono. A igreja é um conjunto, é o amor, é o poder do Espírito Santo, é a multiforme sabedoria de Deus. Mas a razão da minha pergunta, se vocês creem, porque geralmente uma igreja que explode, você sabe que ela tenha essas duas áreas, né? Você tem o amor, mas você tem o poder. Você tem a palavra, mas você tem a unção. Até porque não é a gente que faz, né? Não é a gente que traz o crescimento, como diz. É o próprio Espírito Santo. Então, se a gente tira ele, não vai crescer. E o que vocês sonham para o Brasil? Vocês são jovens ainda. Como vocês enxergam o Brasil do futuro, daqui 10, 15, 20 anos? Que vocês vão estar lá ainda, né? E eu acho que tem acontecido algo muito bonito nesses dias na nossa geração. Não que não acontecia antes, mas eu acho que a gente está se unindo mais como igreja, né? A gente está celebrando mais aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Isso é lindo, isso é lindo. Porque, assim, a gente é algo que tem que ser compreendido, né? É o reino de Deus. Não é uma competição, é uma cooperação. É isso. E eu acho que o que a gente vive hoje, a gente está muito perto de pastores, amigos, inclusive do Senhor, mas de outros pastores também da nossa geração, que a gente celebra né, o que Deus fez, o que Deus está fazendo. E eu acho que essa unidade é o que a gente espera que aconteça mais. Eu vou dar um testemunho aqui, pessoal, né? Nossa igreja em São Paulo, na Zona Oeste, nós estamos muito perto do RINA, do Bola de Neve, que é uma potência. É uma igreja, eu brinco, né? Falou, Rina, porque o que acontece direto é gente da minha igreja, a gente chega para mim e fala, pastor,
eu vou lá com bola de neve. Eu falo, pode ir, porque é uma igreja abençoada. Sim, Sai, glória a Deus. E ele falou outro dia pra mim, olha, quando fala que é pra palavra viva, eu abençoo. A gente é amigo, sabe? Isso é Sabe, eu importante. prego na igreja dele, eu Muito tenho o bom. maior respeito pelo que Muito Deus está bom. fazendo. E isso agrega, os crentes ficam, Sim. poxa, quer dizer que vocês são Não, amigos? perfeito. Tem uma igreja um pé do outro, entendeu? É, Certíssimo. E quem ganha o reino, Esse é o né? alvo. Isso eu acho muito legal. Esse é o alvo. É. Eu acho que a unidade é algo que eu espero muito, que daqui a mais 10, 15 anos fique mais solidificado e cresça. É. Porque eu acho que o mundo vai ser favorecido através disso. Eu queria, Thalita, que você tivesse a honra de terminar também. sim. Primeiro eu quero agradecer a vocês por esse agradeço. privilégio de tê-los aqui. Se você é da região lá do Recife, agora eles estão abrindo uma igreja lá, né? Sim, sim. Conheça a Igreja do Amor, que é uma igreja maravilhosa. Eles são jovens, cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Deus. Dá um recadinho para essa turma que vai ver vocês. Ai, Deixa Deus te usar. amém. Eu vou deixar então um texto que eu gosto muito, Jeremias 29:11, que diz: Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e Aleluia. uma esperança. Estamos vivendo tempos de muita incerteza em relação ao futuro. E eu tenho um tempo de esperança no meu coração, porque é isso que a Bíblia diz, a gente precisa ter esperança em relação à igreja, a vidas salvas, ao nosso Brasil. Então que você tenha esperança, que você seja um propagador de esperança, que você saiba que Deus tem pensamentos de paz, que Deus está trabalhando ao seu favor, então trabalhe com Ele, coopere junto com Ele, faça a sua parte, tenha atitude. Joquebede precisava salvar o seu filho, Deus o protegeu, mas ela também o colocou no cestinho e colocou Fez lá. a parte dela. Fez a parte dela. Então que a gente faça a nossa parte, pra gente ver um Brasil melhor, um Brasil evangelizado, um Brasil de Jesus, como disse Arthur, com a unidade da igreja e com isso tudo aqui nós estamos vivendo. Olha, gente, o motivo de eu estar fazendo essa série é porque o Evangelho de Jesus, ele permanece. Quando a gente começa a sentir que está chegando, né, o nosso tempo, né? Eu talvez tenha mais uns 10 anos aí como pastor, depois estou passando o bastão. É maravilhoso você perceber que Deus já está levantando uma outra geração atrás. Se Jesus não voltar na geração deles, daqui uns 20 anos eles estarão aqui fazendo o meu papel, apresentando os próximos que virão, não é isso? Isso. Que a palavra de Deus vai continuar transformando a nossa nação. Muito obrigado. Obrigada, Deus abençoe, gente. foi uma honra. A honra é nossa. E eu espero que você tenha curtido, viu? Um beijo no teu coração.